A Copa do Mundo de Futebol é realizada desde 1930. A primeira edição do torneio aconteceu no Uruguai. Apenas 13 países participaram do campeonato. O Uruguai foi escolhido como sede pela popularização do futebol no país e pelo bicampeonato olímpico de 1924 e 1928. O primeiro gol da história das Copas foi marcado em 13 de julho de 1930 pelo francês Lucien Laurent, em jogo contra o México. A competição teve os donos da casa como campeões e, na final, uma curiosidade. O último gol da vitória por 4-2 contra os argentinos foi marcado por um deficiente físico. Por não ter a mão direita, Héctor Castro era conhecido como El Manco. Em 1934 e 1938, a Azzurra foi bicampeã mundial. O primeiro título aconteceu em solo italiano sob o regime fascista do Benito Mussolini. O ditador exigiu a conquista para promover o seu governo e as qualidades do país. E para obter êxito, a Itália não mediu esforços. Naturalizou 3 argentinos e o Filó Guarisi, primeiro brasileiro a conquistar uma Copa do Mundo. Após a Copa de 38 na França, as edições de 42 e 46 não puderam ser realizadas por conta da Segunda Guerra Mundial. O torneio só voltou a ser disputado em 1950, aqui no Brasil. Para sediar o campeonato, foi construído o grandioso Maracanã. A decisão entre Brasil e Uruguai, no estádio Mário Filho, detém o maior público de um jogo em Copas. 199.854 espectadores. Na época, a seleção jogava de branco e perdeu o título para a Celeste. Após o fracasso, a decepção foi tanta que a CBD aposentou essa cor de uniforme. A partir daí, passamos a jogar com a conhecida amarelinha. A Copa de 50 foi a primeira onde a camisa dos jogadores passou a ter número, para facilitar a identificação dos narradores e repórteres de rádio. A Copa de 54 teve como grande favorita a Hungria do Puskás. Os húngaros venceram a Alemanha na primeira fase por 8-3. Curiosamente, na final, contra a mesma Alemanha, chegou a abrir 2-0 e ainda assim tomou a virada. Após a partida, os húngaros acusaram os alemães de terem jogado dopados. A Copa de 54 foi a primeira transmitida pela TV no exterior. A edição também é marcada por ter realizado o jogo com o maior número de gols da história das Copas. A Áustria venceu a Suíça por 7-5. Haja gogó para os narradores. O primeiro título do Brasil em Copas veio em 58. Na final contra a Suécia, que era a dona da casa e também joga de amarelo, a seleção pela primeira vez atuou com a camisa azul, uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Uma curiosidade, Pelé e Garrincha começaram a Copa no banco de reservas, só se tornaram titulares no terceiro jogo. Pelé, com 17 anos e 8 meses, é até hoje o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. O maior artilheiro de uma mesma edição de Copa também é deste campeonato. O francês Just Fontaine marcou 13 gols na Copa de 58. Em 1962, no Chile, o Brasil foi bicampeão do mundo, com Pelé se contundindo ainda no segundo jogo. O Rei foi substituído por Amarildo e Garrincha foi o grande destaque da Copa. Curiosamente, o Anjo das Pernas Tortas foi expulso na semifinal após falta grave num chileno, mas pôde jogar a final, pois misteriosamente o árbitro não relatou o episódio na súmula. Na decisão, mesmo com 38 graus de febre, foi importante na vitória contra a Tchecoslováquia. Uma outra curiosidade daquela Copa foi o pênalti cometido por Nilton Santos contra a Espanha, não marcado pelo árbitro. O lateral do Botafogo malandramente deu um passo para fora da área e o induziu a marcar apenas falta. A Copa de 62 foi a primeira a ser televisionada para o Brasil, mas como as fitas vinham de avião, os jogos eram transmitidos com 2 dias de atraso. A Copa de 66 na Inglaterra foi a primeira com um mascote. O nome da figura era Leão Willie.
Outra curiosidade, essa foi a primeira Copa que teve replays dos principais lances das partidas. Na final, uma polêmica. A Inglaterra, junto com a Alemanha, empatavam o jogo em 2-2. Na prorrogação, o terceiro gol dos ingleses foi confirmado com a bola batendo no travessão e caindo fora do gol. Com o desespero dos alemães em busca do empate, os ingleses fizeram mais um e conquistaram o título inédito. A Copa de 70 no México foi a primeira disputada com a inclusão dos cartões amarelo e vermelho. Aqui no Brasil foi a primeira Copa transmitida ao vivo pela TV. A primeira também a cores, porém pouquíssimos brasileiros tinham acesso a essa tecnologia. Nessa edição também foram iniciadas as substituições durante os jogos. Na época, apenas 2 alterações podiam ser feitas. Outra curiosidade, pouco antes da Copa começar, o técnico João Saldanha foi demitido por não convocar Dadá Maravilha, ordem do presidente da nação, General Médici. Jorge Lobo Zagallo assumiu o cargo. A Copa de 74 na Alemanha foi a primeira onde um goleiro jogou de luvas. O arqueiro foi o Sepp Maier, da seleção anfitriã. Também foi a primeira onde um jogador recebeu cartão vermelho. O chileno Carlos Caselli foi um encarregado da proeza. Somente em 1974 a competição foi chamada de Copa do Mundo. Antes era conhecida como Taça Jules Rimet. Em 78, na Argentina, apesar de ser a única seleção invicta, o Brasil não ficou com o título. Brasileiros e argentinos disputavam uma única vaga para a final. Enquanto nós enfrentamos a Polônia, os hermanos pegaram os peruanos. Misteriosamente, o jogo dos argentinos aconteceu depois da partida do Brasil. Eles entraram em campo sabendo que precisariam vencer por 4 gols de diferença para ficar com a vaga. Na partida, venceram por 6-0, o melhor Peru de todos os tempos. Há relatos de que houve um arrumado entre as duas federações e o jogo foi vendido. Outro fato que gera desconfiança é o de que o goleiro peruano Quiroga teria facilitado, já que é argentino de nascença. Na Copa da Espanha de 82 aconteceu a maior goleada da história do torneio. A Hungria venceu o El Salvador por 10-1. Na final, a Azurra superou a Alemanha e o goleiro Dinozoff, na época com 40 anos de idade, se sagrou o capitão mais velho a ser campeão do mundo. Outra curiosidade, o carrasco do Brasil, Paulo Rossi, poderia não ter participado da Copa, já que havia sido condenado por um esquema de manipulação de resultados. A sorte dele é que a pena foi reduzida. Na Copa de 86 do México, pela primeira vez uma equipe africana passou da primeira fase. A seleção foi a do Marrocos. A principal curiosidade da Copa de 86 foi o gol de mão marcado por Maradona contra a Inglaterra. O duelo foi tenso, já que anos antes os hermanos e o Reino Unido entraram em confronto na Guerra das Malvinas. Assim como em 78, o Brasil se despediu sem perder nenhuma partida. A eliminação em pênaltis não é contabilizada como derrota pela FIFA. O Brasil, como todos sabem, saiu para a França. Em 1990, na Itália, a principal curiosidade foi a água batizada que teria sido tomada pelos brasileiros em disputa contra a Argentina. A bebida adulterada teria sido entregue pelo massagista argentino. A Copa de 1990 foi a última em que os goleiros ainda podiam pegar com a mão o recuo de bola dos companheiros. Na Copa de 94, uma triste curiosidade. O defensor colombiano Escobar fez um gol contra diante dos Estados Unidos e na volta ao país foi assassinado após discussão numa mesa de bar. A Copa de 94 foi a que teve a mais alta temperatura registrada num jogo de Copa. Alemanha e Coreia do Sul jogaram com os termômetros marcando 46 graus em Dallas. Em 94, a Bulgária quebrou uma extensa sequência de 17 partidas sem vitória em Copas, maior sequência de uma seleção sem vencer no torneio. Também em 94 aconteceu o recorde de mais gols de um jogador na mesma partida. O russo Salenko marcou 5 vezes contra Camarões.
Em 1998, ao marcar um gol contra a Jamaica, o croata Prosinec se tornou o único jogador a balançar a rede em Copa por duas seleções diferentes. 8 anos antes, tinha marcado pela Iugoslávia. A Copa de 98 teve uma novidade. Na segunda fase, as partidas que terminavam empatadas na prorrogação eram imediatamente encerradas quando uma equipe marcava o gol de ouro. A regra foi usada também na Copa de 2002. Aliás, o gol mais rápido marcado na história das Copas aconteceu justamente em 2002. Com apenas 11 segundos, o turco Hakan Şükür balançou as redes da Coreia. A Copa de 2006 na Alemanha foi a que mais teve expulsão de atletas. Foram aplicados 28 cartões vermelhos. Somente no jogo entre Portugal e Holanda, a Batalha de Nuremberg, 20 cartões foram aplicados, 16 amarelos e 4 vermelhos. Também em 2006, uma outra curiosidade, a Suíça foi eliminada nas oitavas de final sem perder e nem sequer levar gol. O Brasil, como todos sabem, é o único país a jogar todas as edições de Copa do Mundo. O jogador mais velho a participar da Copa foi o goleiro egípcio El Haddari. Na Copa de 2018 da Rússia, ele tinha 45 anos e 5 meses. E aí, gostou do vídeo? Então, se gostou, se inscreva no canal. Quem não se inscreve é aquele camarada que só joga porque é o dono da bola. Você que é bom de bola, que é sempre escolhido depois do pau ímpar, tenho certeza que você é inscrito ou então vai se inscrever agora no canal, hein? Valeu!